Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Hoje eu vou preparar você para algo. Quem já desistiu de alguma coisa na vida aqui? Só isso? Que legal. Diz os filósofos, eu esqueci o nome dele, que o cemitério é o lugar mais rico que existe. Por quê? Porque ali tem sonhos, né? Ali tem casamentos que não aconteceram. Por quê? Por medo. Ali tem casamentos que não aconteceram por medo. Ali tem músicas que não foram cantadas por medo, por timidez. E a gente quer vencer. Só que a vida não é simples. A vida não é simples. A vida ela é feita de altos e baixos. A vida ela nos entrega algumas coisas que nós não queremos comer. A vida nos faz participar de coisas que nós não queremos participar. É assim ou não é? Você planeja, você faz as contas, mas de repente alguma coisa acontece. Você está com o dinheiro guardadinho para uma viagem e de repente você está amarrado, bate o carro e aí vai tudo para ali. Acontece um imprevisto daqui, um dali. Acontece mil coisas na vida. A vida não sai do jeitinho que a gente desenhou. Tem até uns memes no Facebook, Instagram, né? Realidade versus expectativa, meu pai. Não é meu forte. Expectativa versus realidade. Então o cara coloca lá, expectativa, vai retinho, amém. Realidade. Expectativa, 3 anos. Realidade, 10. A gente tem muitas dificuldades na vida. E eu começo a olhar para as coisas e as lutas que nós passamos e enfrentamos na nossa vida. E a gente fica meio assim, poxa Deus, por que eu enfrento essa situação? Por que eu vivo essa situação tão difícil, complexa, desanimadora? Porque o fato é que quando a gente enfrenta uma tempestade a mais, uma luta a mais, a gente desanima. Sim ou não, gente? E a gente na mesma hora olha para Deus e fala assim, Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor não me arrancou dessa? E aí eu olho para a realidade da vida, olho para o que Deus diz, e a gente não está preparado para vivermos algumas situações que nós vamos viver. Porque nós gostamos muito de ouvir o quê? Que nós somos sobre todas as coisas, mas isso é bom ou não é? Isso é gostoso? Isso é maravilhoso. É maravilhoso ouvir e cantar, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, comigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para quem Ele confia, Ele caminha contigo de noite ou de dia, erga sua mão, canta, louva que o mar abriu. É bênção, não é? Isso é maravilhoso, mas às vezes o mar não abre, às vezes a tempestade não cessa, às vezes o rio sobe, às vezes a coisa fica séria e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Por quê? Porque eu tenho a impressão que a gente somos soldados de Cristo. Quem é soldado de Cristo? E nessa guerra, a gente só aprendeu a bater. Esqueceram de falar para a gente que às vezes a gente vai o quê? Apanhar. Sim ou não? Quando eu era moleque, eu era briguento. Eu assistia muito filme de luta. Então eu assistia o filme de luta e ficava pensando no meu adversário na escola. Não, vou pegar o fulano, vou pegar o João. Eu gostava de ir atrás dos maiores, que é para dar uma pressão maior. E aí, pastor? E aí que eu apanhei várias vezes. Só que eu sabia que quando o outro tomava uns 2 socão, ele ficava assim, com medo, e a mão do cara tremia. E eu, quando tomava uns 2 socão, eu sabia que aquilo ia passar e eu ia para cima com mais gás, porque a hora que eu acertasse o outro ficava com medo.
Pastor, o senhor é doido? Eu converti. E o senhor apanhou? Várias vezes. Mas eu entendi que a lógica da briga não é quanto você bate, mas é quanto você aguenta apanhar. E a gente se converte, a gente não entende que a gente às vezes vai apanhar. Sim ou não, irmão? É só você dar uma paradinha na vida e dar uma olhadinha para trás, se você já apanhou ou não. E aí eu vou ler um versículo para você que parece que contradiz alguns pré-fracassos, algumas pré-derrotas. Romanos 8, verso 28, quem achou aí? Amém? Romanos 8, verso de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a quem? Daqueles que são chamados por seu decreto. Olhe para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando a gente está passando por lutas, dificuldades, a gente para e pensa num olhar micro e não macro, num olhar apequenado e não num olhar do futuro, não numa visão. A gente não consegue enxergar um palmo diante dos nossos olhos. E quando a tempestade vem no nosso barco, a gente entra em desespero, como bem fez os discípulos. E a gente não consegue compreender. Os discípulos estão remando, a tempestade vem forte no barco deles, e eles estão se perguntando: poxa vida, o que é que isso pode cooperar na nossa vida? Nada. Por quê? Porque a gente vai morrer aqui, porque todo mundo já tinha perdido as forças, mas de repente quem vem andando, gente, sobre as águas? Jesus de Nazaré. E aí eles acreditavam que era um fantasma, e quando eles acreditam que é um fantasma, presta atenção, eles pensam de novo: pronto, estamos cansados, no meio do mar, numa forte tempestade, quem me aparece? Um fantasma. Em que isso coopera para o nosso bem? Nada. Só que não era um fantasma, era Jesus. E lá naquela tempestade, naquele mar, lugar esse que ninguém conseguiu compreender que poderia alguma coisa cooperar para o bem, um homem, o Pedro, olhou e disse: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. O Pedro tem uma das maiores experiências que um homem pode ter com Deus na vida. Andou sobre todas as coisas cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem. O Jó, que coopera para o bem, aquela porção de fracassos, nada coopera para o bem da vida daquele homem, nada, pastor. Pois é, depois que ele enfrenta tudo numa visão micro, ele entende que nada cooperava para o bem, e o Jó chegou a dizer: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Você consegue imaginar alguém dizer isso? Eu amaldiçoo, diz alguém aí que o Jó nasceu no dia 29 de fevereiro, ele amaldiçoou e deixou de existir. Você consegue imaginar alguém: eu amaldiçoo o dia que eu nasci? E Deus não esconde isso, não. Deus não esconde desabafo. O Jó desabafou, o Jó vomitou, e Deus escreveu. Aí, pode pôr. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Só que lá em Jó 42, a Bíblia diz, Jó dizendo: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu achei que conhecia a Deus, mas eu não conhecia. Tudo coopera para o bem. Pastor, fala para mim o que cooperou para o bem. O pecado do Davi. Difícil conseguir compreender que um pecado consegue cooperar para alguma coisa. Mas foi com Betseba, fruto de um pecado, que ele conseguiu se humilhar
e mostrar para nós o que é arrependimento, e revelar a bondade de Deus, porque foi desse casamento que nasceu um homem que se tornaria o maior rei que esse mundo já conheceu. O nome dele era Salomão. Mais uma vez, eu imagino Davi vendo Salomão crescendo, e os olhos dele se lacrimejavam, e ele chorava, e ele dizia: o meu Deus transformou a maldição em bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. A capacidade de compreender que tudo coopera para o bem no meio de uma adversidade, a capacidade de ter o sentimento de ver e enxergar que tudo coopera para o bem no pior momento e instante da sua vida. Esse é o momento ápice, onde você revela Deus na sua vida. Glória a Deus, igreja. Vamos para Mateus capítulo de número 5. Por que ninguém contou, pastor, para mim que eu teria esses momentos? Às vezes a gente falha enquanto pastor, enquanto ministros do Evangelho, a gente às vezes fica com medo de contar algumas verdades para você, e você fica triste. Mas eu vim falar para você algo que Deus está querendo ministrar, o ápice do Evangelho. O tema da mensagem, agora eu vou passar o tema da mensagem para você. O tema da mensagem é assim: os imparáveis. Diga assim: eu serei o imparável. Eu vi um post, alguns sejam imparável, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: um dia eu prego sobre isso. Como se tornar um imparável? Como se tornar alguém que não desiste? Como se tornar alguém que nunca vai parar? Tem que ser alguém que entende de forma consciente, racional e emocional que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É a capacidade de fazer de um limão uma limonada. É a capacidade de entender que cada luta e adversidade vem para contribuir para os nossos vitórias e os nossos triunfos. Mateus capítulo de número 5, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é a explicação de Jesus Cristo para absolutamente tudo que nós deveríamos viver. Os primeiros versículos então é base do cristianismo. Eu disse base do cristianismo. Versículo de número 10, bem-aventurado. Olhe para mim um minutinho. Quem quer ser bem-aventurado, diga glória a Deus. Quem quer ser bem-aventurado aqui? Amém, amém. Vamos ver o que está no final. Bem-aventurado os que perseguições, os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas, os que foram antes de vós. Você consegue compreender o que ele está dizendo? Bem-aventurado quando te perseguirem. Bem-aventurado quando você sofrer perseguição. Bem-aventurado. Por que bem-aventurado, pastor? Eu não sei o certo por que Deus usa isso, mas tem um requisito no Evangelho que a gente pula: perseguição, aflição existe, e ela não existe para te matar, e ela também não está, Deus não está dizendo que foi Deus que provocou isso, e Deus também não está dizendo que é Ele que está te perseguindo, Ele também não está dizendo que é Ele que está te abandonando. Deixa eu te contar uma coisa: quando você está tendo vitória, é Deus mostrando para você que Ele é contigo. Quando você está passando uma luta, é você mostrando para Deus que você é com Ele. É você mostrando para Deus: Deus, eu sou contigo, Deus, eu sou contigo, eu não abro, eu não desisto, eu não abro mão, eu não retrocedo, eu não volto atrás,
eu não vou voltar, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Mas é uma promessa que Deus tem na minha vida. Minha capacidade de olhar para Deus não está quando tudo está dando certo. A minha capacidade de olhar para Deus é revelada quando as coisas não estão indo muito bem, quando eu consigo enxergar Jesus no meio de uma tempestade ao invés de um fantasma, quando eu consigo enxergar que todas as coisas cooperam para o bem, na pior das situações, porque eu sei que a bondade de Deus dura para, e ela está sobre mim. Quando eu estou vivendo vitória, Satanás vem atrás de mim, querendo roubar as minhas vitórias, mas nesse momento, quando eu estou sendo perseguido, e eu consigo, versículo de número 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso, olhe para mim, isso é maturidade, isso é compreensão de que Deus é contigo, isso é estabilidade emocional, isso é maturidade espiritual, isso é consciência de quem alicerçou sua casa sobre a rocha. No momento de aflição você fala assim: Deus, eu vou me alegrar, porque eu sei que é grande o meu galardão. Eu vou me alegrar porque maior a luta, maior a vitória. Eu vou me alegrar porque eu estou vendo e contemplando algo grande que o Senhor já está fazendo, porque todo coopera para o bem. Quando você se alegra no meio desse vale, no meio dessa tempestade, indo para uma cova, indo para a fornalha de fogo, quando você consegue se alegrar e dizer: ah, eu não vou morrer nessa, é o diabo desistindo de você, é o diabo desistindo de você. A Bíblia diz: resistir ao, e ele, é Satanás querendo ir embora, não é você mandando embora, não é nem você mandando embora, é ele fugindo. Deus me livre, Deus, esse é crente mesmo. Aleluia. Por quê? Porque quanto mais luta essa pessoa tem, mais forte ela fica. A base do crescimento de um músculo não é o descanso e nem o conforto. Aliás, alguém que ficou de cama 2 meses, para andar depois vai ter dificuldade. Por quê? Porque ficou paralítico? Não, porque o músculo atrofiou. Então às vezes Deus permite algumas lutas, porque a Bíblia diz que o justo vive pela. Então você é tão parado na vida, que você não provoca a fé vivida, então você vai ter que viver a fé provocada. Não entendeu? Eu vou explicar. Ou você provoca algo para viver a fé, ou você é provocado para que ela seja vivida. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Ou você vai atrás de umas guerras, de umas lutas, você vai invadir umas terras, a terra do inimigo, para viver a fé, ou é o inimigo que vem tentar roubar a sua terra. Mas de um jeito ou de outro, Deus estabeleceu que você venha viver pela. Então eu estou aqui quieto e cômodo, tranquilo, amém, glória a Deus. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu salário, está tudo em paz, amém, glória a Deus. E aí que Deus quer que você viva pela. Então Deus está dizendo para você: vamos conquistar a próxima casa, mas eu não preciso, mas o João precisa. Você vai conquistar mais uma casa e vai dar para ele, vai dar para o missionário R.R. Soares. Para quê? Para pregar o evangelho. Não. Aí aparece uma luta querendo roubar a sua casa. Ai, está amarrado, 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 está amarrado, misericórdia, Deus me livra, meu Deus, o Senhor me deu, diabo desgraçado, Deus me deu essa casa, você não vai roubar, Satanás está repreendido. Ufa. Viveu a fé? O propósito era você viver a fé. Como você não quis viver uma fé para avançar, vive uma fé para permanecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está entendendo o que é o Evangelho? O Evangelho
ele não é isenção de lutas, mas o Evangelho é viver uma vida progressista, é viver uma progressão, é viver o tempo todo crescendo. Por quê? Porque o Evangelho não pode ser uma coisa parada, o Evangelho é algo que se movimenta. Para a gente entender isso na prática, para Atos, vamos para Atos, capítulo de número, o missionário falou de Atos 14, eu vou ficar no Atos 14, vamos Atos 8, rapidinho, Atos 8, ele quer que você viva a fé. Se tudo estiver tranquilo, é tempo de você invadir o terreno do inimigo, tudo coopera para o bem. Pastor, estou passando uma luta, essa luta vai se transformar em bênção, em vitória. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi o dia que eu fiquei surdo desse ouvido. Um dia eu conto para vocês por completo testemunho. Era um zumbido tão alto que eu não conseguia pregar, eu não conseguia fazer a Santa Ceia. Gente, minha vida é isso aqui. Eu prefiro morrer do que sair do altar. Eu prefiro morrer. Isso não é segredo para ninguém. Eu prefiro morrer do que sair do altar. Um dia que eu fiquei surdo com um zumbido terrível, eu falei, Deus, e agora? E Deus falava, tudo coopera para o bem. Eu falei, mas como? 15 dias depois, minha audição voltou, e eu recebi o maior milagre. Não foi minha audição, foi algo grandioso que um dia eu compartilho com vocês, que mudou a minha vida, meu casamento, mudou minha visão e mudou por completo o meu futuro, muito forte. No dia eu tive dificuldade de dizer que tudo cooperava para o bem. Olhando para trás eu digo, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Atos capítulo de número 8, versículo de número 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, e encerrando-os na prisão. Olhe para mim, gente, luta, a igreja está passando luta. Saulo, a igreja não está no pecado, não é pecado. Sabe qual é o maior problema seu? A hora que você está passando a luta, você já fica procurando pecado. Ai meu Deus, cadê o pecado? Onde é que está o pecado? Estou passando luta. Não, não é pecado, é preciso se tornar homem, é preciso se tornar mulher de Deus, que tem a consciência de que tudo coopera para o bem daqueles. E ao invés de se fortalecer, o que você faz? Procura pecado. Aí quando não descobre que não tem pecado, quando descobre que não tem pecado, então a pessoa entra em depressão e raiva com Deus. Por quê? Poxa, eu estou fazendo tudo certo, Deus me abandonou. Você é doido, irmão? Quem que te colocou isso na cabeça? Nada disso. E quando descobre que está no pecado, aí bate uma depressão. Mas eu sou uma porcaria mesmo, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer mesmo nessa, porque eu mereço. Meu Deus do céu, nenhuma coisa, nem outra. Quem está me entendendo aqui? Pecado é para ser perdoado e para ser deixado, e acabou. E vida é para ser prosseguida, vida com Deus. E as lutas, tudo coopera para o seu bem. A igreja está passando uma perseguição, não dá para isentar ela da perseguição. No Sermão da Montanha ele deixou claro, no 10º versículo, ele falou, olha, vocês vão ter, mas quando você estiver, não se esqueça de quem vocês são. Quando você tiver luta, não se esqueça de quem você é. Quem eu sou? Você é um bem-aventurado. Sabe, rir da cara do inimigo? Vou te lançar agora na fornalha de fogo, se você não se curvar. Agora, estou pronto. Vai querer se despedir da família? Não, está tudo em paz, pode ligar a fornalha. Está ligada? Então eu estou dentro.
Não vai curvar? Não. E se você morrer? Morreu. E se viver? Vivi para a glória. Se morrer, morri para a glória de Deus. E se viver? Vivi para a glória de Deus. Esse cara é imparável, irmão. É um sentimento explosivo. Capeta olha e fala assim: nossa, a igreja está passando perseguição, a igreja passando perseguição. Versículo, olha, ele cerrava, ele amarrava o pé dos discípulos, amarrava na sela do cavalo e saía puxando. Quem fazia isso? O Saulo. Depois nós conversa, Saulo. Depois nós conversa. Nós vamos conversar com o Saulo daqui a pouco. E o que acontecia com a igreja? Verso de número 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando o que, gente? Olha para mim, a igreja parou? A igreja o que? Cresceu. Cutuca o irmão que está do lado, fala assim, ó, quando a luta vier, fala para ele: cresce. Amém ou não? Quando eu vejo as coisas muito paradas, eu falo para Morgana: Morgana, vamos arrumar uma confusão? Vamos arrumar uma confusão? Para quê? Para a confusão não vir até nós, vamos até ela. Por quê? Porque a minha ideia é expandir, é crescer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma mentalidade de rei, uma mentalidade sacerdotal. A igreja cresceu, o evangelho começou a expandir. Verso de número 5: descendo Filipe a cidade de onde? A cidade aonde? Lhes pregava quem? Oh glória! Diga Samaria. Versículo 6: e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele... Ô irmão, a perseguição veio, o Filipe se escondeu? Não, meu irmão, eu sou um imparável. O capeta quer me parar, mas eu vou meter o pé na tua garganta, cão. O que o diabo quiser comigo, eu quero em dobro, com ele. Ele quer me levar para o inferno, então ele vai para o inferno sozinho. Eu vou mostrar para o diabo com quantos paus faz uma canoa. A Bíblia diz que por um caminho o inimigo veio, por 7 caminhos ele vai bater em retirada. Tem homem de Deus aqui hoje, gente? Tem mulher de Deus aqui hoje? Em nome de Jesus, é para você se levantar em Deus e falar assim: capeta, acabou. Está compreendendo? Não é Deus que jogou, vou a luta na vida deles. Pum, não. Saulo usado pelo capeta. E agora? Eu não vou questionar Deus, tudo coopera. Esse talvez seja um dos versículos mais difíceis de ser entendidos no momento de aflição, mas fica bem claro quando a gente passa pela dificuldade. Para você entender isso, o Filipe foi para onde mesmo pregar? E estava dando certo lá ou não estava? Atos capítulo 1, volta um pouquinho. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jeru, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Diga glória a Deus. Irmão, presta atenção, estava muito bom e muito gostoso. A ideia do evangelho é o quê? Expandir, crescer, mas estava tão gostoso ali, que ninguém quis crescer. Então, o que acontece, gente? Se levanta uma perseguição, só que eles vão ficar acomodados? Não, homem de Deus não fica acomodado, e nem fica procurando pecado. Ai, cadê o pecado? Cadê o pecado? Não, homem de Deus levanta e avança. E aí agora, por causa da perseguição, Filipe vai pregar onde? Lugar esse que quem mandou eles irem? Jesus mandou ele para Samaria, e eles não tinham ido, por uma questão de comodidade. Por comodidade eles não foram para Samaria, mas por perseguição, olhe para mim, a luta vem para você se mexer. E se você não entender que Deus te ama,
ela não vem para você se mexer, ela vem e te mata. E luta mata, pastor? Ah, mata. No deserto, quem assumiu a terra prometida não foram os pais. Quem foi? Os filhos. Porque eles não entenderam que tudo cooperava para o bem. Então eles morreram ali. Deus tem uma promessa para mim. E Deus tem outra promessa para Rafaela, minha filha. Só que se eu parar na luta, a promessa de Deus na minha vida não se cumpre. E nem na vida da Rafaela. O que vai cumprir na vida da Rafaela? A minha promessa. Porque a promessa passa de geração. Só que se eu não vivi a minha promessa, quem vai viver? Ela vai viver. E o que era para ela? Vai ficar para o filho dela. Por quê? Porque eu fui frouxo, porque eu fui mole, porque eu fui covarde, porque eu fui incrédulo, porque eu retrocedi, porque eu fiquei com coisa, porque eu fiquei com drama. É tempo de eu me levantar, você se levantar. A perseguição veio, a luta veio. Você não sabe com quem você está mexendo. Então você se levanta 2 vezes mais forte. Amém, igreja? Existem lugares que Deus mandou você fazer, coisas que Deus mandou você fazer, que se não vier perseguição, você não faz, porque você continua imaturo e pequeno. Minha filha, seu filho, nossos filhos todos estudaram em escolas normais, né? Vai para a escola, uns particular, outros pública. Eu vi uma reportagem de uma pessoa com condição financeira, e diz que o professor vem até a casa dele, e algumas matérias que ensina é a mãe, e depois ele vai e faz uma prova, e a pessoa estava falando que era muito melhor. Eu fiquei olhando aquilo. Não, ensino, meus filhos estudam em casa. Alguém já ouviu falar desse método? Mais moderno. Eu fico antenado com as coisas modernas, mas eu fico meio cabreiro. Eu falei, legal. De matemática, português, inglês, geografia, pode ser que em casa ele fique muito melhor. Mas todo dia que eu vou buscar minha filha na escola, eu pergunto, e aí Rafa, como é que, a gente na volta para casa, tem uns 5, 10 minutinhos, como é que foi a escola? Ela, foi legal. Como é que foi? Eu caí na educação física. Caiu? Ralou o joelho? Ralei o joelho. E o português lá, como é que foi? A aluna, minha amiguinha, falou que meu lápis é feio. Que pena. E o dela? Era bonito? O dela é bonito. E o seu? O meu também é bonito, pai. Então, você ficou triste? Eu fiquei que o dela é mais bonito que o meu. Aí ela chega em casa, tô brava hoje. Por quê? Minha amiga falou que eu sou chata, isso, aquilo. É mesmo? Que dó. O que você vai fazer? Pai, eu não sei, eu não vou mais conversar com aquela menina. Aquela menina é xarope, chata. E pior de tudo, ela é crente. Ai. Meu sogro é pastor, ele olhou, estava na mesa e falou assim, os crentes são os piores. Eu falei, está amarrado, pastor. Os crentes são os melhores. Ai. E eu comecei a raciocinar. Eu não quero que essas coisas, eu não quero que ela caia, eu não quero que a amiguinha zombe dela, eu não quero que ela passe dificuldades na escola, eu não quero nada disso. Mas eu também não quero evitar, porque isso vai fazer ela crescer e se tornar gente. Isso vai fazer ela se tornar madura. Isso vai fazer ela crescer. Quanto mais perseguição e luta tiver numa escola, mais madura, mais consciente, mais pé no chão, mais cabeça fresca, mais família, mais justa ela se tornará. Quem está entendendo o que eu estou falando? O filhinho de papai que vai levar o professor para dentro de casa, com certeza, talvez, a nota no Enem dele seja melhor do que a minha filha. Mas como gente, ele não sabe o que é cair, ele não sabe o que é sofrer um bullying, ele não sabe o que é ser zoado,
ele não sabe o que não é saber o que fazer, ele não tem maturidade alguma. Quem está me entendendo, gente? E por que quando a gente converte, na primeira luta a gente, ei, Deus não me ama? Quem disse isso? Quem falou isso? Tudo coopera para o bem. Essa luta não veio para te matar. Deus permitiu para que você crescesse e se tornasse imparável. 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 Como lidar com tudo isso? Pastor, eu não sei, mas uma coisa eu já estou sabendo, que eu preciso confiar em Deus. E Ele está te dizendo para você: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Aleluia! Tudo que você passou cooperou para o seu bem. O filho pródigo sai da casa do pai e gasta tudo com as prostitutas. Triste, né? Mas tudo coopera para o bem, não coopera, pastor? Sim, coopera. Quando ele volta por inteiro. O pai nunca teve ele por inteiro. O pai tinha ele dentro de casa, mas ele ficava o tempo todo olhando para fora. Ai, um dia eu vou para fora, um dia eu vou para fora, um dia eu vou para fora. Adianta ter alguém assim? Então, filho, você quer ir? Quero, pai. Vai. O papai vai estar te esperando na porta. Quem foi o primeiro a ver o filho chegar? O pai. Porque todos os dias o pai estava na porta. Pode ser hoje o dia que meu filho volta. Pode ser hoje. Ele vai voltar. Como você sabe, pai, que ele vai voltar? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, igreja. Você quer ver que é um nível de consciência elevado? Lembra do Saulo que perseguia a igreja? Lembrou? A ficha dele cai num nível tão elevado. Segunda carta aos Coríntios, a gente encerra aqui. O meu pastor, quando eu fui auxiliar, fui pastor Valquir. Pastor, ele disse para mim que, depois ele disse para mim, eu nunca fui tão duro com alguém que nem eu fui com você. Nunca fui. Irmão, foi uma luta. Aí eu fui transferido para a sede. Junto comigo chegou 32 auxiliares. 32. E eu fui todo pomposo. Falei, não, o pastor aqui, meu pastor é amigo do pastor Jaime. Ele falou para mim falar com o pastor Jaime. Eu com minhas malas. Aí o auxiliar na porta falou assim, irmão, deixa eu te contar um segredo. Aqui tem 30 auxiliar. Junto com você hoje, chegou mais 32. Eu falei, sério? Eu já comecei a mentalizar, né? E eu vou te contar uma coisa. Ao invés de você querer falar com o pastor Jaime, era bom você lutar para conseguir uma cama, que senão nem cama você vai ter. Passa o tempo. Os auxiliares começam a reclamar. E um reclamando de uma coisa, outro reclamando do outro. Só que de onde eu tinha vindo, tinha sido tão... Está entendendo ou não? Sim ou não, gente? Que eu estava sorrindo o tempo todo. E aí eu não aguento mais isso aqui. E você? Eu falei, eu estou feliz. Mentira. Falei, eu estou. Por quê? Aqui eu como 4 vezes no dia.
estava uma guerra. Aqui, meu Pai amado, é fartura das farturas. Não tem como ficar melhor. Até engordei, nunca engordei na vida. Paulo vai criar um nível de consciência que ninguém tem. Versículo de número 14. Versículo 10, perdão. Capítulo 12, né? Capítulo 12? Não tinha falado? Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 10. Pelo que sinto prazer aonde? Paulo é doido? Não, ele é consciente de que tudo coopera para quê? Versículo 10. Pelo que sinto prazer aonde? Nas fraquezas. Aonde mais? Nas injúrias. Aonde mais? Nas perseguições. Nas necessidades. Aonde mais? Nas angústias. Por amor de quem? Por que, Paulo? Me conta. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quem para um cara desse? Quem para, irmão? Por que você para? Porque você não entendeu que na guerra você é um bem-aventurado. Eu não estou falando para você ficar feliz com a luta. Ai, que bênção. Estou passando uma guerra, não tenho o que comer em casa hoje. Não falei isso. Ele falou que na aflição, e não pela aflição, ele fica feliz. Faz diferença? Faz ou não faz? Faz. Na aflição, e não pela aflição. É sentimento de gente imparável. Então o cara vem dar uma surra no Paulo. Para de pregar o evangelho. Não vai dar. Vou te matar. Hoje? Esse cara é louco. Esse cara é maluco. Sabe a hora que bater dentro de você esse sentimento ousado, corajoso, nada vai parar você mais. Está entendendo o que Deus está falando hoje com você aqui hoje? Em nome de Jesus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, não pelas fraquezas, nas fraquezas, nas angústias, eu sinto prazer. Por quê? Porque quando eu estou fraco, nasce um leão dentro de mim. Paulo ficou preso. Paulo está preso nas cadeias. E vai ficar preso muitos anos. Paulo podia pensar: eu sou um gigante pregador, eu sou um dos maiores pregadores que existe. Por que eu estou preso? Deus, por quê? Ele não para questionar, ele para viver. Tudo coopera, eu estou preso, mas a mensagem não está presa. Então ele começa a escrever as cartas. E aí ele escreve a carta de Éfeso. E aí ele escreve a carta de Coríntios. E aí ele escreve a carta de Gálatas. E aí ele escreve a carta de Tito. Ele escreve a carta para Timóteo. E ele escreve a carta para Colossenses. E ele escreve a carta para Tessalonicenses. E ele escreve a carta, aleluia, para os romanos. E ele vai escrevendo, e aí vai lá o Lucas, e ele dita a vida dele, escreve, e alguém escreve Atos dos Apóstolos. Paulo, você está preso, está gostoso? Não, mas tudo coopera para o bem. Paulo, se você estivesse aqui, eu ia te dizer, cooperou mesmo, porque todas as cartas escreveu por um homem que estava preso, e não se entristeceu por estar lá, mas viveu intensamente a vida que Deus tinha. E hoje nós temos as cartas. Se ele não tivesse sido preso, ele não tinha escrito cartas, e nós teríamos menos da metade do evangelho que temos. Tudo coopera
para o bem. Nasce um leão hoje aí dentro de você. Nada mais vai te parar. Nada mais. Quem está comigo aqui hoje? E se eu quiser chorar, pastor? Chora. Enxuga a lágrima. Estufa o peito. E fala: capeta, não foi dessa vez. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso te empolga? Isso te empolga? Vamos, igreja. Amém. Alguém vai te parar?